Daniel 6:23 diz assim: então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Quero falar desse grande profeta de Deus, grande homem, que a Bíblia o exalta como um dos homens mais fiéis, mais justo, mais santo, mais próximo de Deus. É o Daniel. E esse verso que eu fiz a leitura, ele está num contexto, está em todo o capítulo de número 6. Depois vocês leem todo o capítulo de número 6, porque diz assim que o rei Dário, que era o rei da Babilônia, a Babilônia mandava em todos os demais países do mundo, ele dominou sobre o reino e constituiu 123 presidentes para ajudá-lo na governança da Babilônia. E desses 123 presidentes, ele tinha 3 príncipes que eram de confiança, que ele ia constituir sobre todo o império. E um desses príncipes era Daniel. E o rei mostrou o desejo, constituiu 120 presidentes sobre o reino, e tinha o desejo de 3 príncipes. E o texto da Bíblia, no versículo 3, Daniel 6:3, diz assim que Daniel se distinguia dentre os demais príncipes. Os 3 príncipes que tinham 3 príncipes na Babilônia. Mas Daniel se distinguia dentre os 3. Aí ela diz por quê? Porque havia nele um espírito excelente. Que espírito que era esse? O Espírito de Deus. O Espírito de Deus produz na nossa vida um espírito de excelência. Quando nós temos o espírito de excelência na nossa vida, tudo que nós fazemos é com excelência. Quando José se aproximou de Faraó e deu a interpretação dos sonhos de Faraó, Faraó disse assim: acharíamos um jovem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Então ele, como alguém que tinha o Espírito de Deus, trabalhou bem como escravo. Era escravo, mas fez um trabalho de excelência. Foi um bom funcionário, fez um trabalho de excelência. Foi prisioneiro e se destacou entre os prisioneiros, porque fez um trabalho de excelência. Todos que têm o Espírito de excelência trabalham bem, são dedicados, não são desanimados, são animados, dedicados, fortalecidos. E assim era Daniel. Você lê o capítulo 5 do livro de Daniel, diz que quando o rei Belsazar, agora não era o Dário, era Belsazar, filho de Nabucodonosor, viu a escrita na mão da parede, ele convocou os prefeitos, sátrapas, entendidos, cientistas, agoureiros, feiticeiros, adivinhos. Ninguém conseguiu dizer o que estava ali. E o capítulo 5 diz que o rei batia as pernas uma na outra e os ombros desconjuntaram de tão preocupado e com medo que ele ficou da escrita. Aí a rainha mãe disse: não preocupa não, meu filho, porque há no reino um homem, cujo homem tem o espírito dos deuses e tem o espírito de excelência. Ele dará a resposta de paz ao rei. Chamaram Daniel e ele tinha o espírito de Deus, o espírito de excelência. E por ele ter o espírito de excelência na vida dele, ele se destacava entre os demais. E o texto diz, o rei gostava dele. E queria constituí-lo entre os príncipes. Agora, quando os demais príncipes viram que ele se destacava, eles disseram, vamos queimar o filme dele. Está no texto, não diz assim, mas diz que eles procuraram ocasião contra Daniel para impedir que ele assumisse a sua postura ali, o seu cargo. E os homens procuraram, diz assim, ocasião a respeito de Daniel no reino, se ele chegava atrasado, se fazia alguma coisa errada. Não acharam, o texto fala assim, não podiam achar, o versículo 4, ocasião, não achavam culpa alguma. Aí o texto diz, por quê? Está escrito lá, porque ele era fiel, e não se achava nele nem o vício,
nenhuma culpa, porque Daniel era fiel. Vamos achar uma murmuração contra o rei. Não tinha murmuração. Daniel não era murmurador. Vamos conversar com Daniel para ver se ele extrai alguma coisa dele contrário ao rei da Babilônia. Não achava. Por quê? Porque ele era fiel. E não acharam mesmo. Aí alguém disse assim, já sei onde que nós vamos pegar ele. Onde? Contra a lei do Deus dele. Mas o que nós vamos fazer? Vamos conversar com o rei. Aí o versículo 6 diz que eles foram até o rei e disseram, rei, reunimos aí os presidentes, os príncipes, e achamos por bem baixar um decreto. Aí o rei, qual que é o decreto? Dentro de 30 dias, rei. Ninguém pode. Você sabe que teu reino aí está cheio de assírios, babilônicos, caldeus, judeus e dentre outras nações. Mas dentro de 30 dias, ninguém pode orar a outro Deus. Tem que orar só, alguma petição só o rei Dário. O rei Dário, gostei. Ele só tem que fazer petição a mim. Não pode fazer petição a Deus nenhum. Aí o rei Dário, ótimo. Ele falou, agora assina aí o edito, o decreto. Aí o rei assinou e eles ainda se lembraram. Disseram assim, saiba que na lei dos medos e dos persas, você não pode revogar a lei. Não pode voltar atrás. Não pode deixar de cumprir. Tem que cumprir. O rei disse, não, a nossa lei é assim. Aí eles agora vão procurar, porque eles sabiam que Daniel era judeu. E eles sabiam, porque sondaram a vida de Daniel. E descobriram que Daniel, lá na sua casa, ele tinha uma janela aberta, voltada para o lado de Jerusalém. Ele estava no cativeiro, mas servia ao Deus de Israel. E todos os dias, Daniel orava 3 vezes ao dia. Todos os dias. Isso antes, durante e depois do seu reino. Desde jovem, ele foi para a Babilônia com 17 anos. Já estava adulto, muito tempo lá. E ele orava. Aí ele disse aí que nós vamos pegar ele, porque o decreto do rei é que ninguém pode orar a outro Deus. E o texto diz assim, quando Daniel soube, o 10, verso 10. Quando Daniel soube que a escrita estava assinada, o que ele fez? Eu vou deixar de orar agora. Ficou com medo de morrer, não posso orar porque eu vou ficar com medo de morrer. Eu vou fechar a janela. Ele poderia ter fechado a janela, né? Ninguém vai saber quando eu estou orando. Vocês acham que Daniel fez isso? Do jeito que a janela estava aberta para o lado de Jerusalém, e do jeito que ele se prostrava na borda da janela, quando ele soube, eu vou continuar orando, meu irmão. Porque ele sabia a quem ele servia. A fé que ele tinha no seu Deus não deixou que Daniel cessasse a sua busca e a sua comunhão com Deus. Ele chegou de manhã, fez a sua oração como se nada de edito estivesse assinado. À tarde e à noite. E as pessoas, se tivesse, meu irmão, naquela época, celular, estava nas redes sociais. Daniel está orando, descumprindo o edito do rei. Estava em toda a Babilônia. E ele não estava preocupado. A janela continua aberta. Ele continua orando. E chegaram e disseram, rei, nós não assinamos um decreto de que dentro de 30 dias ninguém pode orar a outros deuses? Sim, assinamos. E você sabe que essa lei não pode ser revogada? Sei, eu sei disso. A nossa lei é assim. Pois é, nós pegamos Daniel orando ao Deus dele, o que veio cativo da Judéia. Aí o rei caiu a ficha. Está aí. Os homens estão com ciúme de Daniel. Os homens estão com inveja de Daniel. Por quê? Porque ele tinha um espírito de excelência. Ele se destacava no trono. Era alguém fiel, era alguém justo, era alguém que você podia confiar, podia contar. Estava sempre à disposição do rei. E o rei gostava de Daniel. E o texto fala que o rei se entristeceu. Está escrito. E o rei ficou o dia inteiro, está escrito, procurando uma forma de salvar Daniel. Vocês já leram isso? Aqui, ó. O 14, Daniel 6 e 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, com dó de Daniel, porque ia morrer.
E a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou para livrá-lo. Porque ele sabia que Daniel era justo. O dia inteiro, até quando o sol se pôs. E os homens viram que o rei não tomou uma decisão durante o dia inteiro. E vieram, deram uma pressão no rei. Você sabe, toma a decisão. Está escrito que não pode. Quem for pego orando, buscando outro Deus, tem que ser jogado na fornalha. Está aqui o documento, rei, assinado por você. É da Média e da Pérsia. Aí o rei disse, ok, manda buscar Daniel. Buscaram Daniel. Olha o que o rei disse para ele. O verso 16. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O teu Deus, a quem continuamente, ele sempre servia a Deus continuado. Não era pausado. Não era um mês sim, um mês não. Não era um dia o pé na igreja e outro no mundo. Não era um dia animado e outro dia desanimado. Não, continuamente serve, o rei disse, ele te livrará. E jogou Daniel na fornalha, ou na cova, selou a tampa, porque o selo era para ninguém romper. Quem rompesse o selo, meu irmão, morreria. Era a lei da Média e da Pérsia. Selou e disse, está aí. E Daniel ficou dentro da cova. E o texto continua dizendo, o 18 diz que o rei dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite, em jejum. As pessoas, quando o rei ficava triste, quando o rei perdia o sono, quando o rei estava preocupado, tinha alguém para ou tocar uma música, porque a música ela tem esse poder de te alegrar, te mover. A música tem isso. O texto da Bíblia diz assim, quem está triste, cante. Né? Porque o cântico alegra a alma. E queriam trazer música para o rei, porque ele estava triste, com jejum e sem dormir. O rei disse, eu não quero ouvir música, não quero nada, eu quero ficar só. Eu perder o sono, traz o cronista. Lembra lá o rei da Assuero? Ele perdeu o sono e foi ler, o cronista lendo os acontecimentos, tinha que ficar lendo a noite inteira. O cronista que tinha que se virar, meu irmão. Se o rei perdesse o sono, culpa era do cronista. Vai ficar lendo a noite inteira para o rei. Aí o rei não quis saber do cronista nem dos músicos. Eu quero ficar só. E ficou só. E o texto diz que fugiu dele o sono. Para o rei Dário, foi uma das noites mais longas. Querendo saber como que estava Daniel. Será que os leões comeram ele? Será que o rei mesmo, o Deus dele, tem esse poder de livrá-lo? Leões famintos. Não era só um não, meu irmão. Eram vários leões. E para Daniel que estava na cova, tapado ali, não tinha como subir, não tinha como sair. Olhava aqueles leões famintos, mas que estavam com a boca fechada. Tem um hino que é poético, que fala que as irmãs cantam, que o leão virou travesseiro. Né? Não sei se foi esse mesmo, mas o hino que as irmãs que virou travesseiro. Daniel deitou ali, vou dormir aqui. Não sei se foi bem assim, né? Mas o certo é que o leão não abria a boca. E se Daniel tivesse com um relógio ali, ele olhava assim, às 8 horas da noite. Já pensou se esse leão... Ele tinha fé, ele não ia duvidar, né? Mas se fosse eu, ia ficar assim, 8 horas, o leão não me pegou ainda, não me destraçalhou. 9 horas, meu Deus, amanhece logo o dia para... Né? Vai que esses homens resolvem. Vai que o leão resolve dar uma mordida aqui. Seria a noite mais angustiante de alguém passar a noite dentro de uma caverna com leões famintos. Seria a noite mais angustiante da vida de alguém. Mas eu creio que a fé de se Daniel não temeu o edito do rei, não temeu a morte, ele ia temer os leões. E logo nas primeiras horas que ele caiu, os leões não fizeram nada, eles pronto. Agora não sei se ele dormiu também. Sei que foi uma noite mais longa. Já pensou você passar uma noite com leões famintos? Aí o texto diz que continua, quando pela manhã cedo, o rei se levantou e disse assim, e se levantou depressa. E chegando à cova, mandou abrir. Tiraram a pedra. E o texto fala que ele com a voz triste,
Ele estava triste, o rei gostava muito de Daniel. Com a voz triste, ele disse assim: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso, né? Ele estava meio que na dúvida. Ele estava duvidando. Porventura, dar-se-ia o caso a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar dos leões? Ele não esperava ouvir a voz de Daniel. Daniel, ele olhando para baixo da cova: será por acaso o teu Deus te livrou? Será se o Deus que tu serve, ele pôde te livrar? Será? Aí o texto diz assim, que Daniel falou, olhou para cima e diz: ó rei, vive para sempre. Oh, glória a Deus. Manás. Ele disse: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, no plural. O Senhor Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões. E ele disse assim: para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti nenhum delito eu cometi, rei. Homem fiel. O Senhor Deus, ele envia anjo, meus irmãos. A Bíblia diz assim, que os anjos do Senhor se acampam em volta, em redor daqueles que o temem e os livra. O diabo está ao nosso derredor, está longe, mas os anjos ao nosso redor para nos livrar, para nos trazer o livramento. Quantos de nós recebemos livramento e não sabemos que foi os anjos? E os anjos estão a essa nossa disposição. Agora, o rei, que quando ouviu a mensagem que Daniel tinha infringido a lei, ele ficou muito triste. O texto diz que agora, o 23 fala que ele alegrou-se muito, ficou muito alegre. Ele disse: tira Daniel, tira. Alegrou-se muito em si, mandou tirar Daniel, e assim foi tirar Daniel da cova, e não tinha nenhum dano, nem um arranhão. Aí ele pergunta: por quê? Porque crera no seu Deus. Porque Daniel creu, não tinha nada, nenhum dano, porque creu em Deus. E o rei pegou e disse assim: cadê os homens que acusaram Daniel? Tragam ele, os filhos, as mulheres, tragam todo aqui. E trouxeram os homens. E o texto diz assim, irmãos, que jogaram na cova. E antes que eles caíssem, está aqui, antes que eles caíssem, os leões se apoderaram dele já na altura. Quando eles iam caindo, os leões pulavam nele. E o texto diz assim, ó: e os leões se apoderaram dele e lhes esmigalharam todos os ossos. Comeram com osso e tudo. Todos aqueles ossos. Por que não comeu Daniel? Todo mundo ficou perguntando. E toda aquela família, os leões famintos, comeram todos. Não foi só, são vários, né? O texto fala, ó, lançou seus filhos, suas mulheres, jogou tudo lá. E o rei agora disse: eu vou fazer outro decreto. Qual que é o decreto? Aí ele disse assim: é porque agora todo mundo tem que considerar e respeitar o Deus de Daniel. Por que, rei? Aí ele diz aqui, ó. Ele diz assim: da minha parte é feito decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Eu estou lendo o 26. Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, opera sinais, maravilhas no céu, na terra. Livrou Daniel do poder dos leões. Esse é o Deus que você serve, o Deus que opera sinais, que opera maravilha, que salva, que dá livramento, que ouve a tua voz, que entra com providência, que faz alguma coisa pelos que o servem e os livram. Aleluia, Espírito de Deus. Quais são as lições que nós temos? Eu contei a história até agora, mas quais são as lições? Primeiro, que o rei gostava de Daniel, seria o primeiro-ministro. Mas como em toda política, todo mundo que vai ser promovido é assim. Quem tem uma questão política, meu irmão, naquele tempo já tinha isso. Porque era política, ministros eram políticos. As pessoas vasculham, ele tem sua vida pública vasculhada. Tudo que você fizer se torna público. Para incriminar, por ser um estrangeiro e por ser servo de Deus. Cova, ninguém vai cair numa cova. Acho que vocês, ninguém vai ser jogado, não tem mais isso. Mas a cova, ela é o ápice do problema. Talvez a cova que você esteja, ela seja simbólica. Tem alguns que estão na cova do relacionamento conjugal,
no final. Outros estão numa cova de uma doença. Outros estão na cova da situação financeira. E assim sucessivamente. A cova é o ápice do problema, é o fundo do poço, como alguém diz. Os leões são os inimigos mais ferozes que nós enfrentamos. Qual que é o teu inimigo mais feroz? Talvez não sejam leões literalmente, mas doenças, desânimo, né, tristeza, abatimento, o que é? E a gente precisa lidar com ele. Agora, a única coisa, eu pergunto para os irmãos, o que é que faz as pessoas, alguns vencerem e outros não vencerem? Uns serem vitoriosos e outros serem derrotados. Na vida é assim. Você pega os atletas. Todos os atletas ganham ou só um ganha? Pega os times que jogam. Todos os times ganham ou um sempre tem que perder quando não empata? Pega os lutadores de MMA. Um perde e outro ganha. Pega os estudantes que vão passar no concurso. Alguns passam, outros não passam. As pessoas que vão fazer entrevista para emprego. Uns são contratados, outros não são. Por quê? Qual que é a diferença entre os perdedores e os ganhadores? É que entre um e outro está a preparação. Os que passam com excelência é porque se prepararam, se dedicaram mais do que o outro. Mas eu também perdi noite. Mas ele se dedicou mais do que você. Essa é a diferença. É a preparação que faz as pessoas perderem ou ganharem. Então, assim, vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Porque é que tem algumas pessoas que são espiritualmente vitoriosas, estão vencendo sempre, e outros não vencem, por causa da preparação espiritual. A questão, olha para mim aqui, a questão é que nós queremos buscar a Deus, jejuar, preparar, depois que o problema chegou. Eu estou com um problema, eu vou fazer uma campanha. Era para ter já fazendo campanha antes. Eu estou com um problema muito grande. Eu vou começar a orar. Agora você vai começar a orar? Não, eu estou com um problema enorme. Só Deus. Eu vou começar a jejuar. Vou ser mais crente, vou ler a Bíblia. Agora você vai ser? Por que não se preparou antes? Para que quando chegasse a luta, você já atravessava ela preparado. Daniel não resolveu orar lá na cova, não. Ele orava antes do decreto. Sem ter problema nenhum. Quando estava tudo bem. Quando era excelente, quando o rei olhava para ele e dizia, esse é o melhor. Ele já orava, já jejuava, já estava preparado para o que viria para a sua vida. Essa é a diferença dos que ganham e dos que perdem. Nós só queremos buscar a Deus quando estamos na prova. Só queremos ser fiéis quando estamos na tribulação. Nós devemos nos preparar antecipado. Orar na abundância, orar na saúde, orar com o bolso cheio de dinheiro. Para quando vir a situação, você vencer ela como Daniel venceu. Aleluia, 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 aleluia. Veja antes da tribulação a vida de Daniel. Ele orava, praticava a palavra, tinha comunhão, falava com Deus, se preparou antes da luta, se preparou antes da batalha, né? Foi lançado sozinho. Não chamou ninguém. Cadê o Sadraque? Por que não é jogado também? Não, ele não questionou os amigos que vieram da Babilônia. A luta era para ele. Tem muitas situações que é para mim vencer. Tem muitas lutas que é para você vencer. Para você enfrentar, meu irmão. Não tem que dividir com ninguém. E às vezes quando nós queremos ajudar, não estou dizendo que todas as lutas sejam assim. Mas há situações que é para você passar, você enfrentar, estar sozinho, é tua. Por quê? Porque Deus tem propósito, tem motivo. E nós vamos ver alguns aqui. Então Daniel foi e enfrentou só. Às vezes a luta não se pode, as nossas lutas às vezes elas perdem o controle. A gente não tem domínio. Um câncer, quem que tem domínio sobre o câncer? Um casamento que se desfacelou. A gente olha assim, não tem mais jeito. Por exemplo, Daniel lá com os leões, quem controlava? Ele controlava os leões famintos. Incontrolável. Às vezes os problemas parecem indomáveis. Não adianta fingir que nós não temos luta. Não adianta fingir que está tudo bem, tudo bem. É cara de paisagem, está tudo ótimo. Como está a família? Tudo bem. Não está bem. A gente tem que encarar os problemas reais.
Todos nós temos problemas familiares, outros problemas financeiros, outros problemas sociais, se não, problemas espirituais. Se não há problemas espirituais, pelo menos o crescimento e a maturidade deve vir para a vida de alguém. Ninguém atingiu a estatura de varão perfeito ainda não, senão já tinha sido arrebatado. Então nós precisamos lidar com essas questões. Observe que às vezes a luta, a tribulação demora a passar. Já pensou uma noite de angústia no meio de leões? Demorou a passar. A noite de angústia do rei lá, em Sônia, demorou a passar. Então há situações que a noite demora a passar. Agora tem um detalhe. O salmista escreveu no Salmo, no capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando amanheceu o dia, o que o rei ouviu a voz de Daniel, o rei se alegrou, está escrito. Quando Daniel viu destampar a cova, Daniel se alegrou. Chegou a vitória no amanhecer do dia. O choro pode até durar uma noite, mas pela manhã vem a vitória. Outra coisa, Daniel tinha coragem. Não era covarde não, sabe? Coragem não é a ausência do medo, não é a ausência. Eu não tenho medo nenhum, não, mãe. Coragem é o domínio do medo. É você não se apavorar. Se domina, o autocontrole. Quando ele ouviu o decreto, ele ficou com medo, fechou a porta, correu, foi orar no banheiro? Não. Continuou orando com a janela aberta. Coragem. Deus não gosta de covardes. Lembra de Gideão? Os covardes que volte. Tinha muito medroso, muita gente medrosa. Alguns corajosos. Deus não gosta de pessoas medrosas que não conseguem enfrentar a sua própria situação, não conseguem enfrentar a sua própria tristeza, sua própria ansiedade, sua própria aflição. Enfrente isso, meu irmão. Encare isso de vez. Deus gosta de pessoas corajosas. Então Daniel tinha coragem, né? Mesmo sabendo da sentença, continuou orando. Por quê? Porque Daniel vivia acima da média. Quando o texto diz assim, que dentre os príncipes, tinha 3 príncipes. O rei tinha 3 homens excelentes no reino. Mas dentre eles, Daniel se destacava. Irmão, quando a gente aprender a viver acima da média, você vai se destacar. Sempre a gente é mais um cristão. Sempre é só um número a mais. O que a gente faz para se destacar no reino? O que podemos fazer para se tornar excelente naquilo que fazemos? Que as pessoas olhem, não, nisso ele é bom. Esse é servo fiel. Esse é excelente. Esse tem o Espírito de Deus. Fazer como Daniel. Ter fé, ter coragem, oração. Palavra de Deus é que transforma isso. E é o que ele tinha. E são lições para a nossa vida, para a tua vida. Então ele vivia acima da média. Daniel tinha fé. Assim como ele teve fé para orar, ele foi tranquilo, não teve nenhuma resistência quando jogaram ele na cova. Os seus inimigos se debateram, não queria, mas fizeram escândalo para entrar na cova. Daniel não. Então a fé, e a fé, meu irmão, eu lembro agora, estou lembrando agora, é de Marcos capítulo 5, versículo 36, que conta a história de Jairo. Jairo chegou e disse, mestre, ele era do oficial, você pode ir lá em casa orar pela minha filha, que ela está importunada. Jesus, vamos na tua casa, Jairo, vamos embora. Só que no meio de caminho tinha uma mulher que vinha gritando. Jesus parou para atender, demorou. Quando terminou, que ia de volta para a casa de Jairo, os amigos chegaram e falaram, Jairo, pode parar de importunar o mestre, porque a tua filha morreu. Jairo quis debater, Jesus falou assim, Jairo, não temas, crê somente. É a fé. A questão nossa é que nós não resolvemos o nosso problema, não temos fé. Se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente fazia prodígios e maravilha. Expulsava os demônios, doenças eram curadas, portas eram abertas, as bênçãos estavam sobre a nossa vida. A gente não busca. Nós precisamos orar como discípulos. Acrescenta a nossa fé. O tamanho de um grãozinho de mostarda já é o suficiente para você fazer as coisas acontecerem. Crê somente. Agora, quando o Senhor Jesus Cristo chegou na casa de Jairo, a multidão estava fazendo os fofoqueiros, dos maldizentes. Esses não vão acrescentar nada na tua vida espiritual. A Bíblia diz, é feliz aquele que não se assenta na roda daqueles que escarnece, daqueles que zombam. É feliz aqueles que saem fora dessa turma aí, que não acrescenta nada.
Mas se aproxime daqueles que têm fé. Chame para a tua vida pessoas que têm a acrescentar, que têm algo para agregar de conhecimento, de alegria, de amor, conversa boa. É a Bíblia quem diz isso. Tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é sério, nisso pensai, falai nisso, pensai nas coisas de cima. É assim que é a nossa vida. Não se aproxime de pessoas negativas, só sabe murmurar, só sabe choramingar, só sabe se distanciar, só te deixa para baixo. Se aproxima de pessoas que vão render na tua vida espiritual, vão render na tua vida social, vão te acrescentar algo, uma boa amizade, uma boa conversa, uma boa companhia, te leva para cima, para a parte do Senhor Jesus Cristo. Crê somente, crê somente. Por que o leão não devorou Daniel? Por quê? Ah não, porque ele é excelente, servo de Deus Altíssimo. Não foi só por isso. Por que o leão não devorou? Porque Deus é poderoso, manda no animal, manda em todo mundo. Não. O texto diz assim, está escrito aqui 6:23. Porque crera no seu Deus. A fé. Ele creu e a fé trouxe o milagre para a vida de Daniel. Todas as vezes que nós crermos em Deus, tiver fé, a fé acrescida, a certeza, Deus vai abençoar a tua vida. A fé, ela traz algo para a nossa vida. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele quer cegar as pessoas. Porque ele sabe que a palavra de Deus faz efeito na mente. A palavra de Deus, ela trabalha na tua mente. Vocês vão maquinar essa palavra. Vão ficar pensando. O Espírito vai trabalhar. Algumas pessoas têm melhorado, têm resultado. Não de mim, mas da palavra do Senhor que é pregada, que é ensinada através dos obreiros da igreja aqui. Eles têm testemunha disso. Mas o diabo não quer isso. O diabo não quer que você entenda, compreenda. Não quer que você venha no culto de ensino. Não quer que você venha numa escola dominical. Ele não quer isso. Ele te oferece 1000 e outras coisas para te manter distanciado. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O texto de Hebreus 11, verso 3, diz assim que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra do Senhor, foram criados. O que é isso? O entendimento. Como que nós vamos entender as coisas de Deus? Pela fé. Você acredita e Deus abre a tua mente para entender os mistérios de Deus, da palavra. Então o diabo, ele trabalha na mente das pessoas. Muitas pessoas com a mente atingida, com a mente doente, não conseguem pensar coisas saudáveis. Pessoas doentes da alma por causa do pensamento ruim. Ele não quer que você, enquanto Paulo aconselha a gente pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de cima, enquanto Paulo aconselha a pensar em coisas boas, pensar na vida, pensar na ação de Deus, pensar no poder da palavra, o diabo, ele quer que a gente pense em morte, a gente pense em desânimo, pense em estresse, pense em tristeza. Alguns pensam em se matar, outros pensam em dar cabo da sua vida, outros pensam em desistir. Esse pensamento não é proveniente da parte de Deus e nem da sua palavra. Porque o que Deus tem para você pensar, imaginar, aprender, maquinar e guardar são coisas boas, são a vida, são o ânimo, é a palavra, é o amor, é a salvação, é a eficácia da palavra. Isso que Deus tem para a tua mente. Blinde a tua mente. Quando a Bíblia diz assim, coloca o capacete da salvação. Para quê? Para não ser atingido pelas setas malignas. Porque o diabo quer atingir a mente. Quer que você pense coisas ruins. Pense coisas más. Pense em desânimo. Pense em desgraça. Pense em inimizade. Pense em sofrimento. Jesus quer que a gente pense na palavra, pense no amor, pense no prodígio, pense na salvação, pense no reino, pense no céu, pense na comunhão, pense na volta de Jesus. Isso que Ele quer para a sua mente. Mente boa, mente sadia, com o Espírito e a palavra. Mente doente sem a palavra, com a ação maligna. O Deus deste século cegou o entendimento. Vontade, né? Incredulidade. Ele lança isso. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 13, que a fé é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A gente está dizendo assim, que Daniel creu pela fé e o milagre aconteceu.
Como que você adquire fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, irmão, quem não ouve a palavra de Deus, como que vai adquirir fé? Como que o milagre vai vir para a nossa vida se eu não leio, se eu não guardo, se eu não medito, se eu não ouço, se eu não aprendo a palavra? Como que vem fé? Não vem fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quando você ouve a palavra, ouve os relatos da Bíblia, Deus acrescenta a tua fé. Quando a tua fé é acrescida, o milagre vem para a tua vida. Deus vai abrir porta, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai resgatar por causa da tua fé. João escreveu na primeira carta, no versículo 5, verso 4, ele diz assim, que essa é a vitória que vence o mundo. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Qual que é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É a vitória que vence o mundo. Como que nós vamos vencer o mundo? As obras da carne. Como que nós vamos vencer as tribulações, as tentações? Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Isso vence o mundo, né? Agora, vejam Daniel, eu estou falando Daniel antes da cova. Agora, vejam Daniel depois que saiu da cova. Antes da cova ele estava preparado. Orava, jejuava, meditava. Quando veio a tribulação, ele continuou. Ele não esperou a tribulação vir para poder orar, para buscar, para fazer campanha, para se aproximar mais de Deus, fazer propósito. Na tribulação é muito fácil. A gente só se lembra de Deus quando está no aperto. Quando está na bonança, para agradecer a Deus, olha, eu vou te agradecer, Senhor, porque está tudo bem lá em casa. Eu vou fazer uma campanha porque está tudo bem. Ninguém faz. Eu vou fazer uma campanha aqui, pastor. Cantar 50 hinos, orar 3 horas de madrugada, ler 700 versículos. Por quê? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum, está tudo bem, só quero agradecer. Não. Agora, quando o problema vem, pastor, me ajuda em oração. Meus irmãos, me ajuda em oração, porque eu estou passando uma tribulação. Já era para estar na campanha. Já era para estar preparado para enfrentar a tribulação. Não na tribulação. Então vejam só, agora Daniel depois da cova. Quando chegou a hora de sair, né? Hora de sair da cova. O texto de Salmo é bonito. O Salmo 34, verso 19. Diz assim, que muitas são as aflições dos justos. São muitas. Quem que é justo? Todos nós. E as aflições são muitas. Agora o texto completa. Mas o Senhor Deus os livra de todas. Uma noite de aflição para Daniel era como se o Senhor Deus chegasse. Daniel, está na hora de te livrar dessa aflição, né? Daniel depois da cova. O 2 Timóteo 3:11, Paulo disse assim que sobreveio a ele muitas aflições na Antioquia, em Icônio. Ele está contando para Timóteo. Mas ele no final disse, mas o Senhor Deus me livrou de todas as aflições e as perseguições. O Senhor Deus entrando com a providência. Agora, às vezes Deus livra na cova e não da cova. Né? Às vezes Deus livra na fornalha e não da fornalha. Às vezes Deus dá a vida na sepultura e não da sepultura. Daniel, ele não livrou Daniel da cova. Não ia ser um milagre grande. Ele não caiu lá, porque se tivesse caído eu ia comer. Não, tiraram Daniel. Não, vou livrar ele lá dentro para vocês verem que Deus é poderoso. Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos jogar na fornalha? Não vamos jogar não. Não entrou. Se tivesse sentado ia queimar. Mas não entraram não, livrou lá dentro. Entraram e não queimaram. Lázaro estava como? 4 dias. Se ele chegasse antes, como eles queriam, mas uma doencinha dessa, nem ia morrer mesmo não. Isso aí não foi milagre não. Mas Jesus chegou e livrou 4 dias, sai para fora. Livrou lá na sepultura, o milagre foi grande, muitas pessoas aceitaram a Jesus. Por que o Senhor Deus, às vezes, Ele prefere que os seus servos passem pelo fogo? Como diz Isaías, se passares pelo fogo, Ele não te queimará. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Mas por que Ele prefere que você passe? Qual a necessidade de Daniel entrar na cova? Qual a necessidade de Sadraque, Mesaque e Abednego estar na fornalha? Qual a necessidade de você passar pela tribulação, pela angústia, pelo sofrimento, pelo desprezo? Qual a necessidade? Primeiro, crescimento espiritual. Todo mundo que vai para uma luta, ele pega experiência. Você vê os lutadores, eles são derrotados, aí depois você diz assim, mas eu vou voltar mais forte porque eu aprendi com meus erros, eu vi onde eu falei.
Experiência. Crescimento espiritual. Não, eu reprovei nesse concurso, mas agora eu vou voltar melhor. Eu já sei mais ou menos o que vai cair e eu vou me preparar melhor. Crescimento espiritual. Deus quer que você experimente o poder dele na luta para você crescer espiritualmente e a tua fé ser acrescida. Segundo, seus inimigos devem ser devorados. Por isso que é necessário passar pela cova, porque os inimigos serão devorados. Os inimigos de Daniel foram tudo devorados. E quando ele saiu dali, ele dominava sobre 40 países, 40 cidades. Agora não, Daniel. 40 é pouco. Agora eu vou te colocar sobre todo o reino. É o primeiro-ministro. Depois do rei é Daniel. Pronto. Depois do rei é Daniel. Então vejam só. Terceiro, por que Deus quer que Daniel passe pela cova e às vezes quer que a gente passe pela tribulação? Para a gente conquistar grandes vitórias. E quarto, para Deus ser glorificado. Porque Daniel 6, 25 a 28, né, o texto diz assim, olha, eu acho bonito isso aqui, irmãos, porque não foi só essa vez que o Senhor Deus, ele exaltou a Daniel. Não foi só essa vez, mas diversas passagens. Em quase todos esses capítulos, nós temos aqui, do 1 ao 6, milagres através de Daniel. E o nome do Senhor Deus sendo glorificado. Aqui, quando Daniel saiu da cova, ileso, presta atenção. O próprio rei, chamado rei Dário, o rei Dário escreveu, dizendo da minha parte, já li, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanece. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o final. Porque ele livra, ele salva, ele opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Quem estava sendo glorificado aqui? O Senhor nosso Deus. Por que o Senhor Deus foi exaltado? Porque Daniel passou pela prova fiel. Por que o Senhor Deus quer que você passe por essa tribulação? Pelo teu crescimento, pelas bênçãos dobradas e para que o nome dele seja glorificado através do milagre que ele vai fazer na tua vida. O rei sonhou, Belsazar sonhou, Nabucodonosor sonhou. E ele disse assim, olha, eu sonhei que uma árvore muito grande, enchia o céu. E as aves de rapina comiam nessa, e os animais ficavam na sombra. Eu não sei o que é. Chama Daniel, que o Daniel tem o espírito dos deuses para interpretar sonho. Daniel chegou e disse assim, Daniel, o texto fala que Daniel ficou 1 hora assim, atônito. 1 hora, e o rei chacoalhava, Daniel, o que foi, Daniel? Está tendo visão? Estou. 1 hora, Antônio. O que aconteceu? Daniel, rei, essa grande árvore será, é o teu reino, que se estendeu sobre o mundo. Todo mundo se chega debaixo de ti, porque você é o que abençoa, tem a sombra, tem um poder. Só tem um detalhe. Porque você não glorificou a Deus, não deu a Deus a glória que te constituiu aí, o machado vai cortar essa árvore, vai arrancar você daí, rei. E você vai passar um tempo, 2 tempos, 3 tempos, metade de um tempo, comendo como animal. O orvalho vai cair sobre ti, penas nascerão sobre ti, as tuas unhas crescerão, até que reconheça que Deus é o Deus dos céus. Essa é a interpretação? Tá bom. Meu irmão, saiu dali, ele todo glorioso, mandava no mundo inteiro. Poder para matar e deixar viver qualquer um sobre a face da terra. Dinheiro, ouro e poder para destruir quem quer que fosse. Chegou no palácio, olhou aquele mundo que estava sob o seu poder. Não é esta a grande Babilônia que eu preparei para a minha glória? Quando ele falou assim, foi retirado dele o sentido. Já começou a rugir como um bicho. Já começou a andar de 4 pés. Já tiraram do trono, já colocaram para lá. Já nasceu pena, nasceu a unha. Começou a comer grama. O orvalho começou a cair sobre ele. Porque Daniel tinha profetizado sobre a sua vida. E o homem de Deus, quando profetiza aquilo que Deus manda, Deus vela pela sua palavra. E todo aquele que não aceita a correção da palavra ou do Senhor, sofre como o rei Nabucodonosor. Managá, Shuribahai. 7 anos comendo grama.
Um dia, como Daniel havia dito, o sentido volta. Ele para de comer grama, para de rosnar, olha para cima, se lembra que ele era rei. Começa a falar novamente, as pessoas chamam ele voltou, é o rei, é o rei. Os pelos caíram, cortaram as unhas, tiraram os bichos, deram, colocaram no trono. E agora, rei, a primeira coisa, eu quero um decreto, eu quero escrever. O que é que você vai escrever? Todos no reino, escrevendo, todos no reino devem se prostrar, devem adorar, devem temer ao Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel tem poder sobre os céus, sobre a terra, sobre os homens. Ele constitui homem, tira homem, deixa viver, faz matar. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem um domínio, ele tem um poder. Todos devem se prostrar ao Deus de Daniel. Manashuri Banagamahaya. Quem que foi exaltado? O Senhor Deus. Quem que é para ser adorado? É o Senhor Deus. Através da tua tribulação, da tua luta, da tua angústia, o Senhor Deus será exaltado na tua vida. As pessoas na época de Daniel reconheciam que ele servia a um Deus todo-poderoso. Capítulo 5 é o filho dele, filho de Nabucodonosor, que não sabia do pai. Ou aliás, que esqueceu, o poder faz esquecer. Que não se lembrava de Daniel. Deu uma festa para 1000 pessoas. Não convidou Daniel. Convidou todos os sátrapas, prefeitos, governadores, ministros, entendidos, 1000 mulheres para a prostituição. Vamos dar uma festa. E a festa rolava, noite adentro, vinho, mulher, prostituição. Daniel não foi. E se fosse convidado, não ia também. Porque o cristão não participa das coisas oferecidas pelo mundo. O cristão não está no meio de pessoas que defamam. O cristão não está no meio de pessoas que pecam. De pessoas que não dão exemplo. Ele está separado, ele é fiel. É como Daniel, é justo, é crente, é fiel e santo. A mão apareceu. Mene, mene, tekel, ufarsim. Intérprete, o que está escrito? Não sei, é uma coisa que eu não... Adivinhos, bate o tambor e adivinha. Também não consigo, rei. Os agoureiros, não sei. Pela água, não sei. Joga o tarô, não sei, ninguém sabia. O feiticeiro, não consigo também. Cadê o cientista? Cadê os homens que entendem da escrita antiga? Ninguém. E o rei caiu o seu semblante, as pernas começaram a bater, e agora eu não sei o que está escrito. A festa parou, a prostituição acabou, todo mundo estava tonto. Uma mão na parede. Você já pensou se uma mão aparece escrevendo aí? Vocês acham que era o quê? O que não se espanta? Algo que é sobrenatural. Parou a festa. A rainha disse, olha meu filho, na época do teu pai, Nabucodonosor, tinha um homem no trono, que ele tinha o espírito dos deuses. Era um homem diferente, era um homem de oração, era um homem sério, era um homem justo, era um homem que não se misturava, homem íntegro, que falava, que era confiante, que as pessoas gostavam de ouvir os seus conselhos. Chama ele, ele vai dar interpretação para o meu filho. Chamaram Daniel. O rei Belsazar disse, Daniel, eu te dou a metade do reino, eu te dou presente, eu te dou ouro, mas eu quero saber o que está escrito aí. Rei, os teus presentes é para você, teu ouro é para você, mas eu vou dar a interpretação, não quero nada que é teu. Mene, pesado forte na balança, o tekel e achado em falta, o farsim virá a sentença sobre ti. Mas por que, Daniel? Porque você pegou o que era sagrado do templo. Você trouxe de Jerusalém os utensílios que era para oferecer para um Deus poderoso. Tomou vinho nele. Você pegou as vasilhas que eram consagradas para servir a um Deus poderoso. As vasilhas de ouro aí, ó, cheias de vinho, com prostituta, com pessoas. O que é sagrado. O que não é sagrado, você pode usar. O que é de Deus não se mistura. O que é santo, não profane. Você é escolhido, é para fazer a obra de Deus. Faça e não se misture com o mundo. O Senhor Deus te trouxe a sentença para você, Belsazar. Esta noite virá a tua sentença e a tua morte. E saiu, meu irmão, antes da festa acabar,
Dário entrou pelo rio, matou todo mundo, acabou a festa, foi destruído, tomou poder, porque o homem de Deus tinha falado, e o nome do Senhor foi glorificado em toda a Babilônia, porque Daniel servia um Deus poderoso. Daniel não se prostrava, tinha coragem, tinha fé, tinha o temor do Senhor, era exemplo de Deus, tinha um espírito de excelência. Todos que têm o Espírito de Deus, ele é diferente nessa terra. Todos que buscam o Espírito de Deus, você vê a conduta dele, você vê o palavreado, você vê a ação, você vê as obras, você vê o comportamento de todos que têm o Espírito do Senhor, nosso Deus. Um Espírito de excelência, que não é dado para qualquer um. O Senhor foi quem disse, ele falou, enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode. Ah, mas são os prefeitos, se não for crente, não podem. Ah, mas é os ministros, se não for crente, não podem. É os bilionários, se não for crente, não pode. Cientista, se não for crente, não pode. Os cátedros, se não for cristão, não recebe o Espírito. O Espírito é para a igreja, é para os que se arrependeram, é para os que receberam perdão, é para os que se santificam, é para os que buscam, é para os que oram, é para os que se preservam. É para você. O Espírito de excelência é para a igreja. Manabá, Shuriba. Oh, Espírito. Como que você vai vencer o mundo? Através do Espírito. Como que vamos vencer as hostes do diabo? Através do Espírito, meu irmão. Se encha do Espírito. O que vem por aí não é coisas fáceis. O que vem para a igreja, para o mundo. A Bíblia fala, nós estamos vivendo nos últimos dias. E só vencerão aqueles que tiveram o Espírito do Senhor na sua vida. Todos que tiverem o Espírito do Senhor vencerá. Estamos nos últimos dias da igreja na terra. Os últimos dias. Os últimos momentos. Virá coisas terríveis ainda. A igreja diz o princípio das dores. Você não viu dores ainda. A pandemia. Não. O princípio das dores. A igreja verá o princípio das dores. Quem que vai sobreviver? Quem que vai resistir? Quem que vai permanecer? Os que tiverem o Espírito de Deus. É a Bíblia quem fala. Tem que buscar o Espírito. Tem que viver o Espírito. Tem que se encher no Espírito. Enchei-vos do Espírito do Senhor. Adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que estão contra ti, ó Jeová. Oh glória. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh glória, oh glória.
Aleluia. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão dos céus, até diante da morte, prefiro ser fiel. Glória. Aleluia. Cadê aqueles que vão ser adoradores até a morte, até a vinda do Senhor Jesus? Oh glória, quero ouvir a igreja juntamente comigo. Glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Quero ouvir. Oh, aleluia. E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas, e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem peste que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu moverei o céu.